Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O meu nome é Catherine e o vídeo de hoje é os lidos de janeiro e fevereiro. Antes de eu estar iniciando o assunto desse vídeo, não se esqueça de deixar o curtir, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para estar recebendo notificações de quando eu postar um vídeo novo. E eu também vou estar deixando o link dos livros que eu vou estar falando no vídeo aqui embaixo nas descrições. Então, caso alguém se interesse e queira comprar algum desses livros, compra utilizando o meu link, que ajuda bastante o canal a estar crescendo. O primeiro livro que eu vou estar falando, eu realizei a leitura dele em janeiro, que é Nascido do Crime, do Trevor Noah. Esse livro é uma biografia sobre a vida do Trevor. O Trevor é um comediante bem conhecido por aí, né? Porque eu até então não tinha conhecimento dele. Mas ele é bem conhecido pra fora, né? Ele é um comediante dos Estados Unidos. E aqui nesse livro ele vai estar contando um pouquinho mais da vida dele. O Trevor nasceu na África do Sul, no regime do apartheid. Esse regime, ele proibia que tivesse relações interraciais. Só que o Trevor é filho de uma mulher negra e de um homem branco. Então, assim, ele foi bem sofrido a infância dele, né? Que foi quando o regime ainda estava ativo, né? E o apartheid, ele tinha, assim, essa proibição das pessoas não se relacionarem com outras pessoas, com pessoas de outras raças. E esse regime entrava tanto na mente, assim, das pessoas, que mesmo com a queda dele, ainda assim tinha essa divisão, né? Tinha esse preconceito de uma pessoa que se relacionava com outra de outra raça. Então, e esse regime também, o apartheid, ele não visava só colocar negros contra brancos. Ele também colocava negros contra negros. Então, era para ninguém se unir mesmo, assim. Para se comunicar ali dentro mesmo da comunidade negra, é difícil mesmo sendo negro. Então, cada cidadão ali negro faz parte de um grupo. E o Trevor, ele não se sentia parte de nenhum grupo, porque ele não era nem negro o suficiente para ser considerado negro pelos negros, e nem branco o suficiente para ser considerado branco por brancos. Ele ficava no meio termo. E nisso ele sofreu por não se encaixar em nenhum lado. Ele sofria o racismo por não ser branco o suficiente, mas ele também não se sentia parte da comunidade, de alguma comunidade negra ali, né? Aí ele vai contando como foi crescer nisso, e que a avó dele batia nos primos dele, que eram negros, né, que tinham a pele mais escura que a dele, e não batia nele, porque ele era mais claro. Então ela tinha medo de que, se vissem ela batendo nele, achassem que ela estava agredindo um branco. E então isso reforçava que para ele não se sentir parte de nada, assim, porque ele não se sentia acolhido para essa parte da família dele e nem para fora. Então ele foi conhecendo novas pessoas na escola, e a mãe dele também sabia falar mais de um idioma. E é muito interessante ver a história dele, como foi o regime do apartheid, como é o racismo, né? Como foi o racismo para ele, e toda a construção da família dele, a mãe, a história de vida da mãe dele, o seu contato com o pai, com a sociedade. E é bem legal sair, assim, fora da zona de conforto, né? Que a gente tá muito acostumado a ler, no geral mesmo. A gente não é acostumado a ler esse tipo de história. Eu mesmo não leio biografia. E até que eu peguei o livro para ler, não sabia que era biografia. Eu não procurei saber. Talvez, se eu tivesse visto que era uma biografia, não tinha tanto interesse em pegar para ler. E eu recomendo muito fazer a leitura desse livro. Vale muito a pena conhecer um pouquinho mais da vida do Trevor. O segundo livro, lido de janeiro, foi Duna. Esse livro eu demorei acho que 1 mês e pouco para ler. Eu achei muito difícil fazer a leitura dele, assim. Não por ter palavras difíceis, não por ser uma
leitura difícil, mas eu achei difícil eu ler. Não sei se dá para compreender. Porque assim, no começo ele já vai falando vários nomes, vários tipos de povos que eles vão citando ali logo no começo, e eu fiquei um pouco perdida. Depois eu acabei acostumando e pegando o jeito, lembrando quem é quem, lembrando o nome dos personagens, mas eu achei um pouquinho complicado de me apegar aos personagens. Tanto que o personagem mesmo principal, que é o Paul, a mãe dele, eu não me apeguei muito, não. Eu me apeguei mais sobre os Fremen, né? Com os Fremen, que é o povo de Duna. Essa história de Duna, ele vai retratar algumas questões políticas também, é muito sobre política desse universo. Tem o imperador e tem as casas menores. Então tem toda uma política envolvida em tudo que acontece na história. Tudo tem um porquê, tem uma política envolvida, é poder, é querer poder. Então é bem interessante acompanhar essa disputa de poder, essa disputa de especiaria, né? Que a Duna ali, o planeta de Duna, ela tem uma especiaria que desenvolve alguns tipos de poderes, assim, mas tem um preço, você fica viciado nisso. Então, muita coisa não acontece sem essa especiaria. E acontece muita coisa na história, muita coisa que é bem legal e você fica bem interessado para saber como vai terminar tudo isso, esse jogo de poder, assim, sabe? Mas eu não me senti tão apegada aos personagens principais. Como eu disse antes, os Fremen, que é o povo ali de Duna, eu achei bem interessante, me cativou mais, assim, a saber mais sobre a história deles, a cultura dos Fremen. Eu acabei me interessando um pouco mais para saber sobre a cultura deles do que para saber o que ia acontecer com o Paul e a mãe dele. É claro que depois de um tempo, um pouco mais da metade do livro, daí sim eu queria saber que acontece muita coisa. E daí, aí me pegou, aí eu deslanchei na leitura, eu queria saber o que aconteceu com o Paul, com a mãe dele, com o legado deles, né, que ele faz parte do Atreides, que são a casa dele, daí você quer saber o que vai acontecer com todo aquele jogo de poder, com o planeta de Duna, com o povo de Fremen, a especiaria, o que ela faz. Então, daí, a partir daí começa a ter mais explicação. Acho que talvez foi isso que não me pegou tanto, porque até então não tinha tanta explicação, era só a história correndo até chegar nesse ponto que começa a explicar um pouco mais. Mas eu recomendo bastante a leitura, mesmo assim, tendo esse começo, para mim, um pouco parado, mas depois é recompensador, né? Ou continuar a leitura e saber o que vai acontecer e tudo o que acontece ali, né? O jogo de poder e o efeito que a especiaria dá, né? E os lidos de janeiro foram esses. Como eu falei, que em janeiro eu li só esses 2 livros. Duna, demorei muito para ler, demorei um mês. Que o primeiro livro eu li na primeira semana de janeiro, li super, né, rapidinho, assim, era pra ler um pouco mais rápido, né, mas eu tava ali no começo do ano, né, então eu li um pouquinho mais devagar, tudo. Aí eu entrei ler Duna, foi bem devagar, e acabou atrasando um pouco as outras leituras e tudo. Eu acabei entrando também numa ressaca literária depois de Duna. Eu não tinha nem vontade de pegar para ler outro livro. Até que eu li o primeiro livro de janeiro, que foi O Silêncio dos Inocentes. Esse livro foi o livro que me tirou, assim, da ressaca de Duna, né? E é muito legal. Silêncio dos Inocentes. Eu recomendo demais, porque ele vai contar a história da Clarice, que ela tá estudando para ser uma agente da polícia, e nisso ela é uma das melhores, assim, da academia, e ela é chamada para ajudar a resolver um caso. Tá tendo um serial killer e ela é chamada para ajudar a resolver esse caso, para ver se encontra quem é esse serial killer, né? Mas para isso, ela é colocada para conversar com Hannibal. Eu não sabia que tinha outros livros antes desse. Então eu fui nele achando que era o primeiro, assim, que era uma história única. Realmente, você consegue ler
só ele, mas eu senti falta de conhecer um pouquinho mais sobre o Hannibal. O Hannibal, ele já tá preso nesse livro, porque ele é um psiquiatra muito conceituado, mas ele é um assassino e canibal. Então, quando pegaram ele, ainda assim, procuravam a ajuda dele para ajudar em algum outro, para ele estar ajudando em outros casos. Então, só que com o tempo ele foi ficando um pouco mais difícil, né? Porque ele tá ali preso, mas ele quer a liberdade dele. Então a Clarice é chamada para ver se ela consegue convencer o Hannibal a falar um pouco o que ele acha sobre esse assassino, né? Sobre esse novo serial killer. Porque ele antes de ser preso, ele já ajudava os policiais a procurarem o serial killer. A Clarice é designada para ir conversar com o Hannibal e tem todo aquele jogo psicológico que o Hannibal faz com as pessoas ali em volta dele, e é muito interessante acompanhar esse jogo psicológico dele, ele tentando entrar na cabeça das pessoas em volta ali dele. Qualquer um que vai conversar com ele, ele tenta entrar no psicológico da pessoa, tenta saber um pouco mais da vida dela e entender como aquela pessoa age, né? E isso a Clarissa vai conversando com o Hannibal e tentando descobrir quem é o assassino, e ele vai dando dicas, e a história vai rolando. E é bem surpreendente, assim, o como vai ser. Eu passei algumas raivas durante o livro por algumas coisinhas que acontecem que é pura picuinha, assim, entre os agentes, e você fica muito bravo porque, caramba, né, tem a vida de uma pessoa envolvida, e ainda assim eles ficam com picuinha entre eles, e então aí fica nesse joguinho ali entre os agentes da polícia, e a gente passa um pouquinho de raiva e quer saber um pouco mais sobre o Lecter, tanto que eu pretendo tá lendo o primeiro livro, se eu não me engano é Dragão Vermelho, e os outros lidos de fevereiro foi da série do Percy Jackson e os Olimpianos. Eu li o 4º livro, A Batalha do Labirinto, e o 5º, O Último Olimpiano. Eu achei uma leitura assim bem prazerosa, bem levinha, o tipo de leitura que assim, que dá aquele quentinho no coração, que você torce pelos personagens, que você quer saber, que você torce pelo herói e quer saber como que vai terminar o herói tentando defender o Olimpo ali, né, no caso. E você torce, assim, você quer o melhor. E daí, como eles são adolescentes, né, a saga começa com ele sendo criança ainda e vai passando ele pra adolescência, né. E é muito gostoso de ver a história dele passando, dele descobrindo que ele, desde o primeiro livro, né, que ele é um semideus. E é bem gostosinho, é o tipo de história que eu indico, assim, pra todo mundo, né? Então é isso, os livros que eu li em janeiro e fevereiro são esses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E me seguir nas redes sociais. É isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.